Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então, né? Que bom que vocês conseguiram estar presentes aqui no nosso primeiro encontro. Eu sou a professora Jussara, trabalhei com vocês aí semestre passado, né? A disciplina de matemática discreta, e esse semestre eu fiquei responsável pela disciplina de geometria plana. Em termos aí de disciplinas, nós temos duas disciplinas assim bem diferentes, né? São campos da matemática aí bem diferentes. Cada uma, obviamente, aí com as suas belezas, né? Matemáticas por trás. Cada uma também, né, com a sua forma de conceitos, com a sua forma de construção, né? Com as suas relações, né? Com as suas facilidades e suas dificuldades. Eu acredito que vocês que finalizaram, né, esse primeiro semestre, assim, sempre que a gente está iniciando uma etapa nova na vida da gente, né, que é o que vocês estão vivenciando ali, sempre esse primeiro momento acaba sendo, né, o mais complexo, né, que vocês se adaptaram, né, ou estão ainda nesse processo de adaptação a uma nova rotina, né, nesse desafio de estar estudando, nesse desafio aí de estar fazendo um curso à distância e um curso de matemática à distância, né? Então, eu gostaria de começar aqui, né, parabenizando vocês por terem vencido aí essa primeira etapa, né? Vocês aí finalizaram o primeiro semestre, né? Então, foi uma primeira etapa vencida e a gente tem que manter a força aí próximas que virão. Eu só vou, pessoal, como eu estou só eu aqui no momento, então às vezes eu vou ter que parar para poder permitir a entrada dos colegas que estão chegando. Boa noite para quem chegou agora. Então, pessoal, né, vocês estão aprendendo nesse processo, né, e nós, professores, também acabamos aprendendo, né, toda a parte de coordenação do curso, né, coordenação geral, e a gente vai também melhorando um pouco mais aí a cada etapa, né? Então, nós finalizamos aí esse nosso primeiro semestre, conseguimos aí, obviamente, tirar, né, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, para ir melhorando aí a partir também desse segundo semestre, né? Então, acredito que o Prof. Guilherme já conversou um pouquinho com vocês, assim, da organização mais geral do semestre, né? Provavelmente já apresentou para vocês ali as disciplinas, né? Já apresentou um calendário geral aí do semestre, tanto que ele fez uma enquete com vocês, né? De questões ali das avaliações finais, né? Então, nós tivemos uma pequena alteração ali relacionada a isso, né? E depois eu tenho que atualizar lá no boas-vindas que eu fiz para vocês lá no Mútuo, tá? Então, assim, né, pessoal, vocês estão iniciando aí um segundo semestre, né? Então, vocês começam a ver mais disciplinas, né? Não só da área matemática, mas também da área, né, de formação pedagógica, né? Que o curso é pensado, né? Ele é construído para dar esse embasamento aí, né? Tanto do ponto de vista da parte específica da área que vocês estão cursando, quanto também do ponto de vista aí da parte de formação de professores, né? E temos toda a articulação disso aí também a partir das práticas, né? Das PECs que vocês têm no decorrer de todo o curso. Então, pessoal, né? Essa nossa disciplina, ela é uma disciplina que ela vai ocorrer durante todo o semestre, né? Cada vez mais vocês vão ter disciplinas, especialmente da área matemática, que vão ocorrer assim durante todo o semestre, né? Então, ela é uma disciplina com bastante carga horária. Acho que semestre passado vocês tinham uma só, né, com essa característica, que foi a do professor Odair, e esse semestre vocês vão ter duas, né? Tem essa daqui, tem a geometria e tem a trigonometria, que em alguns momentos elas vão se cruzar, né? Nós temos ali, em alguns momentos, assim, talvez algumas coisas que eu falar com vocês, talvez o professor Maurício já vai ter falado, ou vice-versa, né? Então, tem alguns momentos ali que a gente se cruza, mas depois a gente parte aí para momentos bem diferentes aí dentro da geometria, né? Dentro da trigonometria. O objetivo dessas disciplinas, né, pessoal, elas são disciplinas que são consideradas, assim, do ponto de vista mais da educação básica, né, porque são conteúdos aí que são vistos na educação básica,
elas vêm daí no sentido tanto de fazer uma revisão, né, com vocês desses conceitos. Talvez alguns, né, serão conceitos que vocês estão vendo pela primeira vez, ou muitas vezes a gente, quando vê pela primeira vez um conceito, a gente não se dá não se dá conta, né, de algumas coisas, só vai ver posteriormente, assim, né, alguns detalhes pormenores, e também preparar vocês, né, para disciplinas que a gente chama de disciplinas de nível superior, né? Então, vocês, primeiro ano do curso, né, ele costuma ter esse caráter aí de ter disciplinas, que pode ser que às vezes vocês não lembrem, né, mas são disciplinas que de alguma forma ou de outra foram trabalhadas aí na educação básica. Aí, a partir do segundo ano, vocês já começam a interagir, né, com disciplinas que a gente chama aí mais da matemática superior, né? E vocês avançam daí um pouquinho também dentro desses conhecimentos. Então, a nossa disciplina, né, falar um pouquinho sobre ela, assim, acho que esse primeiro momento, nossa primeira aula de hoje, eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre essa organização geral, assim, da disciplina, né? Depois a gente pode abrir uma roda de conversa aqui, que eu acho que é bem importante, assim, a disciplina, eu tenho ela mais ou menos desenhada na minha cabeça, mas estamos aí abertas, né, a alguma sugestão que a gente pode estar fazendo aí para estar melhorando. Então, em linhas gerais, né, a gente tem uma orientação para que disciplinas com a carga horária de 75 horas, ela seja ali organizada em 5 tópicos, né? Com cada tópico ali, né, com essa previsão de 15 horas, né? Pensando nessa distribuição. Obviamente que às vezes depende um pouquinho, às vezes tem alguns tópicos que são um pouquinho mais curtos, né? Outros demandam um pouco mais, então a gente também tem essa liberdade, né? De ajustar também essa carga horária específica ali por tópico. E no nosso vai acontecer isso, tá? Mas em linhas gerais, então, ela tem essa organização ali em 5 tópicos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do Moodle, que eu acho que fica mais fácil para a gente ir conversando. Tá visível para vocês, pessoal? Eu preciso que alguém fale que eu não enxergo a tela aqui da... Sim, professora, tá visível. Tá. Sim. Ah, beleza. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Então, pessoal, né? Quando a gente vai olhar, assim, a ementa, né, da disciplina da geometria, eu não cheguei a trazer ela aqui, né, mas a ementa é basicamente o que está destacado aqui nesses 5 tópicos, né? Então, a gente consegue estar dividindo a disciplina aí nesses 5 grandes grupos, tá? Eu vou fazer uma adaptação aqui nessa quantidade de semanas, porque teve aquela alteração que eu comentei com vocês, né, da mudança ali das provas finais, né, que o professor Guilherme fez a enquete, né, pela enquete, então, vocês optaram para essa prova não ficar tudo ali em dezembro, né, então a nossa prova é uma das que passou lá para janeiro. Então, com isso, a gente tem um pouquinho mais de tempo ali no final, que vai permitir, então, a gente modificar um pouquinho aqui essa organização, tá? Mas, né, em termos de quantidade de tópicos, serão esses tópicos aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, o primeiro, eu nomeei ele de Fundamentos da Geometria Plana, né? Então, aqui, para a gente dar um destaque, assim, ó, numa questão um pouquinho histórica, para a gente entender um pouquinho como é que é construída essa área da matemática, né? Que ela é uma área, assim, que às vezes a gente não percebe as suas bases teóricas, então é interessante a gente olhar realmente esses fundamentos. O tópico 2, a gente vai falar aqui de 2 relações importantes dentro da geometria, que é a ideia aí do paralelismo e do perpendicularismo. Então, aqui a gente vai trazer alguns resultados importantes. O tópico 3, talvez, é o que vocês mais terão familiaridade, que é quando a gente começa realmente a falar das figuras, né? Então, as figuras que vocês já tiveram contato, né, no dia a dia, né, já tiveram contato aí também na educação básica. Então, a gente começa a falar sobre elas aqui especificamente nesse tópico 3. O 3 e o 4, tá? O 3 a gente vai focar mais nos polígonos, que seria o sentido das figuras aí com linhas retas. E o 4 a gente vai focar no círculo e na circunferência. E, obviamente, eu estou falando de forma bem simplificada aqui, né, pessoal? Porque quando eu falo uma figura, eu tenho várias relações que a gente pode falar sobre elas, né? Eu tenho várias coisas relacionadas com medidas, né? E assim por diante. E, por fim, o último tópico é o conceito ali das áreas de figuras planas, né? Então, a gente relembra,
propriedades, definições das figuras, nesses 2 tópicos aqui. E, por fim, a gente fala de uma das medidas principais, que é as áreas de figuras planas, né? Então, toda essa parte, né, ela vai ser uma fundamentação para outra disciplina que vocês terão, que vocês depois terão a disciplina de geometria espacial, né? Então, tudo que a gente falar aqui, a gente vai estar pensando em coisas realmente no plano. Aí as figuras espaciais, né, cilindro, cubo e assim por diante, vão ser assuntos que vocês verão daí em outra disciplina, tá? Em linhas gerais, então, aqui, né, nossos tópicos aqui vão ter essa duração média de 3 semanas, tá? Provavelmente, como a gente ganhou agora um tempinho a mais, eu acho que eu vou aumentar 1 semana nesse tópico 3 aqui, pessoal. Ele é um tópico, assim, um pouquinho bem extenso, porque ele vai falar de várias figuras, vários tipos diferentes. Então, eu acredito que eu vou dar uma ampliação para esse tópico ali. Deixa eu só permitir que tem um colega chegando aqui. A questão, pessoal, né, então, dessa organização, vocês também já estão cientes, né, que o nosso processo avaliativo, ele tem uma organização geral, assim, né, então a gente tem, isso está dentro já do próprio PPC do curso, né, então ele já foi pensado nessa organização, para que a gente tenha, então, em linhas gerais, né, 2 formas de avaliação. Então, a gente tem uma que é para ocorrer no decorrer das atividades da disciplina, né, que ela vai ter o que a gente chama de peso 4, né, ou vale 4 pontos. E depois, ao final, então, né, esse aí vale para todas as disciplinas, vocês têm o restante, o peso 6, que é na avaliação final, que é essa avaliação presencial, né. Então, não vou me deter muito nesse item, porque eu acredito que o professor Guilherme já deve ter explicado bastante para vocês, né, dessa separação assim, dessa necessidade de ter a prova presencial, né. Então, nós, pessoal, aqui, né, esses nossos 4 pontos que a gente vai fazer no decorrer do semestre, tá? A minha ideia é a gente fazer aqui questionários como foi feito na outra disciplina, tá? De matemática discreta. Provavelmente, a gente consegue fazer uma primeira avaliação ao final aqui, talvez do segundo tópico, tá? Eu tenho que confirmar se eu consigo fazer um tipo de avaliação diferente aqui, que daí eu não sei se o Moodle me permite fazer ou não. Mas aqui o final ou do primeiro ou do segundo, com certeza uma aqui no final do terceiro, que é esse tópico que eu falei para vocês que ele é um pouquinho mais demorado, e aqui no final do último tópico, tá? Então eu preciso ver se eu consigo fazer uma avaliação com nota quebrada, vamos dizer assim, né? Se eu consigo fazer uma avaliação valendo, por exemplo, 1,5 ou só meio ponto. Isso é uma dúvida que eu ainda tenho, eu tenho que testar, tá? Mas então a gente vai fazer essas avaliações aqui no decorrer do semestre para a gente distribuir esses 4 pontos, certo? Mas isso aí também, pessoal, né? Eu tenho utilizado, aproveitando falar sobre isso, né? Eu tenho utilizado ali o mecanismo das mensagens para mandar recado para vocês. Eu não sei se tem funcionado, pessoal. Se vocês têm esse hábito já, né, de acessar, de ver essas mensagens pelo Moodle, como é que funciona isso para vocês? Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Fazem 6 meses do setor financeiro. Eu olho pelo Moodle e também no e-mail. Para mim também é tranquilo, eu sempre olho no... Chega por e-mail, eu já olho no Moodle, já tenho o costume de entrar e olhar. Eu também tenho esse mesmo costume. Eu acho que por e-mail é até mais fácil, é mais acessível, né? Eu acho que tanto pelo computador quanto pelo celular ali se torna melhor ali. Mas os dois são bons, né? Os dois são bons meios de comunicação, né? Mas eu acredito que quando a gente manda mensagem pelo Moodle, eu acho que vai um e-mail para vocês, né? Porque quando vocês mandam, eu recebo um e-mail. Prof, é isso que eu ia comentar. Eu acho que quando a senhora lança no Moodle, o sistema já está com um link no e-mail que a gente informou lá no início do cadastro. Isso. Ele dá uma chamada nos e-mails. Isso. Aproveitando que eu voltei aqui, pessoal, para a tela, tá? Vai ter ali nas notas compartilhadas, tá?
Não nas mensagens, no íconezinho logo abaixo das notas compartilhadas tem o link de acesso da presença, tá? É importante que vocês vão acessando ali, que é um formulário do Google Forms para vocês confirmarem a presença de vocês aqui na aula. Então, podemos manter assim, né? E eu sempre peço também, ali, às vezes, também um auxílio para a tutora, né? A tutora para essa disciplina vai ser a prof. Sandra, né? A prof. Luciane vai acompanhar o professor Maurício esse semestre. Então, ela também nos auxilia nessa comunicação aí com vocês. Tem, prof. Oi. Eu sempre acompanho pelo Moodle, porque agora eu vi ali a mensagem do colega. Eu nunca recebi por e-mail o aviso da aula, sabe, horário, por e-mail, não. Eu sempre acompanho ali pelo Moodle. Mas ele deveria ir, porque... Mas nunca recebi. Porque, teoricamente, ele tem que fazer isso. Quando a gente manda uma mensagem lá pelo Moodle, ele manda um aviso no e-mail, ele manda a mesma mensagem no e-mail. Nunca recebi. Até agora entrei nos meus e-mails para ver se, não tem nenhuma. Não, mas que bom, pessoal. O importante é que está chegando a informação para vocês, né? Para a gente não... É importante a gente ter essa comunicação, né? O nosso contato mais, assim, né, de forma síncrona, ele é um pouco reduzido, né? Então, é importante a gente conseguir ter esses mecanismos ali de comunicação. Algo que é interessante, pessoal, talvez a gente pode tentar também melhorar para esse semestre, né? Eu digo a gente, que eu também me incluo junto aqui. Um outro mecanismo de comunicação que a gente pode tentar estar utilizando também é os fóruns, né? O fórum, ele é uma coisa bem interessante, assim, ó, porque às vezes uma dúvida, né? Que a ideia do fórum é a gente estar tirando dúvida. Então, às vezes, uma dúvida de um colega, né? Acaba sendo a dúvida de mais de um, né? Então, às vezes, um colega pontua essa sua dúvida, né? Eu consigo responder, ou a tutora consegue responder. A gente vai também trocando ideias, né? Nesse decorrer aí também da disciplina. Especialmente essa disciplina que nós vamos ficar aí, né? Todo semestre juntos. Eu organizei, pessoal, isso eu queria ver com vocês, assim, né? Eu organizei para a gente ter encontros síncronos. A princípio, eu ia a cada 15 dias, tá? Então, a ideia seria ter uma semana sim e uma semana não. Salvo tiver alguma situação ali, eu não poder numa semana, eu ter que reorganizar, tá? Mas a ideia, então, é a gente se encontrar, né? Às quintas-feiras, tá? Então, ficaria esse horário das quintas-feiras. Aí, podemos, talvez, deixar... que eu fiz o teste hoje às 19 horas, né? Porque eu sei que muitos de vocês trabalham, né? E tudo, a gente sabe que os horários são bem corridos, né? Mas talvez, se ficasse melhor para uma grande maioria, a gente poderia passar para umas 7h15, 7h30, né? Então, a gente pode estar vendo também essa adequação. Eu só não consigo mudar, assim, o dia, pessoal, porque aí meus outros dias, assim, são mais complicados. Aí teria que ser realmente na quinta-feira. Mas daí a questão do horário, assim, se precisar ser um pouquinho depois, né? A gente pode também combinar para ser um pouquinho depois, tá? O que vocês acham, assim? O horário das 7 horas ou talvez 7h15? Eu queria perguntar se ficaria ruim pro pessoal se fosse tipo 7h15, 7h30. Bom, 7h30 também seria ótimo. Dava um tempo a mais ali. Eu trabalho no comércio aí, quanto mais tardezinho começar, melhor. Por mim, tudo ok. Por mim também, 7h30. Por mim também, tá tranquilo. Certo. E é bom assim, pessoal, né? Porque esse momento aqui, quanto maior participação a gente tiver, melhor, porque é um momento realmente para a gente poder ter essa troca, né? Então, a gente sabe que nem sempre a gente consegue assim, aplicar para todos, mas que a gente conseguir realmente para uma grande maioria, né? Que consiga realmente estar abrangendo uma grande maioria, é o melhor para a gente conseguir ter um bom andamento aqui, tá? Então, pelo menos acho que mais ou menos aqui, acho que uns 8, pelo que eu consegui ver, assim, pelas vozes aqui, não sei, nas mensagens também alguns se manifestaram, né? Então, a gente já pode deixar combinado, então, às 7h30, tá? Para mim também é bem, bem tranquilo. Eu comentei só realmente o dia que eu não ia conseguir alterar, mas o horário podemos deixar daí um pouquinho mais tarde, tá?
Aí a previsão, né, pessoal, a gente coloca como previsão ali, né, 1 hora e meia também, porque se for muito mais do que isso, fica muito maçante, né, mas se passar um pouco, né, ou se terminar um pouquinho antes também, a gente tem essa liberdade. Tudo isso vai depender da nossa dinâmica realmente aí da aula, tá? Aí a ideia é que, né, vocês tenham uma semana esse encontro mais comigo, e daí na outra semana vocês podem ter esse encontro mais com a tutora, né, que a disciplina acaba sendo dividida aqui por nós duas. Voltando então aqui, pessoal, né? Vamos colocar esse desafio, então, né? Para a gente tentar utilizar mais o fórum. Talvez aqui a gente ganhe um pouco também, assim, dessa troca, né? Que é importante a gente ir ampliando essa nossa comunicação. Eu queria explicar para vocês aqui, né, dentro da estrutura, o que eu pensei aqui para o Moodle, né, até para vocês terem uma noção, assim, do que eu estou pensando em termos de organização, que eu acredito que ajuda vocês também aí na organização de estudos, tá? Então, aqui eu fiz uma apresentação geral, né, do que era esse primeiro tópico, né, que a gente está iniciando. Eu costumo organizar, pessoal, né, que eu deixei para vocês ali. Eu organizei um material, isso eu vou fazer para todos os tópicos, tá? Eu organizei o material a partir de slides, certo? Então, ó, ele é um material, assim, mais teórico, mas isso é a característica realmente dessa disciplina, dessa parte inicial dela, ela é mais teórica, tá? Então, tem esse material mais teórico que está ali organizado em slides. Do meu ponto de vista, assim, ele está bem completo, né? Mas vocês achando interessante, a gente posso estar sugerindo para vocês algum outro material complementar também, tá? Mas eu tentei buscar ali, trazer as informações principais e já organizados, assim, nessa forma de slide. E a partir desse material, então, eu fui fazendo gravação de vídeos, tá? O que eu queria deixar aqui para vocês, né? Então, eu fiz a gravação para esse primeiro tópico aqui, fechou 5 aulas, tá? Eu tentei, assim, dentro do possível, algumas aulas permitem isso, outras nem tanto, né? Mas eu tentei, dentro do possível, fazer alguns vídeos mais curtos, tá? Eu acho que o primeiro, que eu já vi que alguns já tentaram assistir ali o primeiro vídeo, o primeiro é um pouquinho mais longo, porque ele tem, assim, mais essa apresentação, tem bastante essa parte histórica, tá? Mas vocês vão ver que tem outros vídeos ali que são bem curtos, então eles vão estar mais separados, tá? Para tentar, assim, não ser tão maçante, tá? O primeiro, só que ele ficou um pouquinho ali mais longo. E junto aqui, pessoal, tá? Eu deixei organizado, né, para esse primeiro tópico, 2 listas de exercícios, tá? Então, essas listas também, elas estão abordando ali, né, os conteúdos referentes a essa primeira parte, tá? Se vocês conseguirem fazer a rotina de ver o vídeo e depois pegar a lista, vocês vão ver que lá no vídeo eu indico para vocês, assim, ó, até aqui, vocês podem fazer na lista 1 o exercício 13 e 4, tá? Que isso eu tô tentando ali, de alguma forma, passar uma orientação de estudo, para vocês não se assustarem em pegar a lista, né? E especialmente essa parte inicial, que ela é um pouco mais teórica, ela é muito de afirmações, né? E vocês conseguirem realmente ir estruturando esse estudo aí aos poucos, né? A gente tem ali para desenvolver, né, todo esse tópico 3 semanas, mas é interessante a gente ir fazendo aos poucos para não acumular tudo, né? Senão a gente começa a atrasar e daí começa a atrasar o restante que vem pela frente, né? Então, eu já deixei aqui, né, indicado também, essa é a minha ideia, então, deixar indicado as datas, né, dos encontros síncronos, com essa ideia, né, de ser, então, a cada 15 dias, tá? O link de acesso, pessoal, então, eu vou mandar pela mensagem ali, né, vou pedir para a Sandra também me auxiliar nessa questão de divulgar para vocês, e deixamos fixo daí, então, o horário das 19h30, tá? Depois eu já complemento aqui, já fica certinho. Então, aqui, né, pessoal, depois vai vir os outros tópicos, mas esse aqui, né, mas a estrutura geral deles, assim, vai ser bem semelhante, tá? Essa forma de organização, assim, mais geral, de todos vão ser muito, muito parecida. Alguém tem alguma pergunta nessa organização, assim, da disciplina? Ficou com alguma dúvida? Não?
Então, eu vou seguir aqui, pessoal. Pode falar, Regis. Eu queria ver, queria tentar ver se dava, se os trabalhos, aqueles valendo um ponto, se eles poderiam ficar abertos, tipo, até ali dezembro, ou eles vão ficar com datas para serem fechados antes. Não, até semestre passado eu tinha deixado datas, mas lá no final eu reabri, pessoal. Eu só queria chamar a atenção de vocês assim, né? Eu sei que às vezes, né, tem semanas assim que é bem apertado, né, questão de trabalho. Você só tem que tomar um cuidado para não deixar tudo ficar acumulado, né? Porque da minha parte é bem tranquilo deixar a data ali até o final, né? Mas eu só deixaria de sugestão para vocês assim, para não começar a deixar todos assim para o final, né? Porque vocês têm 3 disciplinas, começando agora junto com a PEC, né? A PEC a gente sabe que ela tem a sua característica própria ali, é diferente, né? Então ela tem umas demandas diferentes. Mas daí acaba com essas 3 disciplinas, né? Vocês têm 2 de matemática, uma da parte pedagógica. Elas estão iniciando agora, elas terminam, né? Lá para dezembro. Vai lá no meio do semestre e vai começar as outras, né? Então vocês têm uma que começa agora também, né? Mais curtinha, depois essa termina, depois começa as outras. Então, a minha preocupação é essa de vocês, né, ficarem com muita coisa lá no final. Né? Mas, da minha parte, é tranquilo, tá? Eu só deixo sugestão de vocês, assim, só cuidarem para essas datas, assim, e começa a acumular muito conteúdo também para vocês estudarem, né? Então, isso também é um ponto, assim, negativo da gente ir empurrando muito, assim, para frente. Pessoal, mais alguma colocação dessa parte geral? Material de estudos ali, vocês acham que está suficiente? Quem já deu uma olhadinha, né? Que eu acho que não foi todos que conseguiram olhar, né? Que a gente começou segunda-feira. Eu ainda não consegui acessar a matéria, prof, mas pretendo estudar agora fim de semana, dar uma aprofundada nela fim de semana. Ainda não entrei em nenhum dos tópicos ainda. Certo. Pessoal, tô vendo que vocês comentaram ali a questão do Forms. Eu vou corrigir aqui, tá? Então, eu peço que para quem preencheu, preencha de novo. Acho que na hora que eu peguei da disciplina errada. Tá? Da questão da chamada, pessoal. Desculpa, obrigada a quem me chamou a atenção aí, tá? É saudade, prof. Tudo bom? Foi tu que colocou ali, né, Márcio? Obrigado. Agora já tá corrigido ali. Tá tranquilo, mas é saudade na matéria, prof. É. Mas você sabe que, para mim, a geometria é uma das áreas mais bonitas da matemática. O meu doutorado, né? Eu sou mestre e doutora na área de ensino de matemática. Meu doutorado, o foco dele foi em geometria. Só é uma geometria um pouquinho diferente dessa que a gente vai falar, né? Mas em algum momento lá eu comento rapidamente da geometria que eu estudei, né? Porque nós vamos falar aqui da geometria que a gente chama de geometria euclidiana, né? Tanto a nossa disciplina quanto a disciplina depois de geometria espacial, né? Mas tem outras geometrias que não são euclidianas. O meu doutorado foi mais para essa área aí. Então, eu sou bem apaixonadinha pela geometria. E o prof. Maurício também, né? Podem falar para ele que eu contei que ele participa do mesmo clubinho. Os dois ali são bem da geometria. Nós fizemos doutorado juntos, somos bem amigos, a gente se conhece bastante. E vocês tiveram aula com ele na segunda, né? Ele comentou comigo. Então, pessoal, tá? Eu quero... Se já conversamos um pouquinho dessa ideia mais geral da disciplina, tá? Se surgir alguma coisa depois, pessoal, né? Se surgiu alguma ideia, se vocês entre grupo aí também, né?
perceberam alguma coisa que seria interessante a gente fazer, tá? Vocês podem falar, e daí a gente vai adaptando, né? Essa disciplina, como ela é mais longa também, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? De fazer ajustes. A outra era mais curtinha, a outra tinha muita coisa, e era um tempo bem curtinho, assim. Essa a gente tem um pouquinho mais de tempo aí para ir se organizando e também já fica melhor, tá? Prof, Olá. eu não sei se é só para mim que apareceu, eu estou clicando no Informes aqui para entrar e está pedindo a senha, a autorização. Deixa eu ver aqui, peraí. É só para mim ou para os colegas aí também apareceu isso? Para mim No meu também apareceu. Para mim também. Ele deve estar para vocês responderem com o e-mail do IF. Isso. Deixa eu ver essa configuração aqui. Só um momentinho, pessoal, que eu tenho que entrar no questionário aqui. Vamos fazer assim, ó. Coloquem os dados que nem os colegas estão colocando aqui, tá? Que a Andressa, a Andriele, o Márcio já colocaram ali na própria notas compartilhadas. E daí eu pego daqui depois as informações, tá? Não tem problema. É mais fácil assim. E no próximo a gente já ajeita isso. Então, assim, pessoal, né? Como vocês, então, né? A gente já conseguiu ter essas conversas mais gerais, assim. Agora eu quero falar um pouquinho daí da disciplina mesmo, assim, dos conteúdos, tá? E a gente está entrando, né? Quando a gente vai falar da geometria, a gente está entrando aí em um mundo, talvez para alguns aí um mundo novo, assim, né? Para algumas coisas bem diferentes, tá? Aí antes de eu falar algumas coisas que eu quero comentar com vocês hoje, tá? Eu queria fazer uma atividade com vocês, aproveitar que a gente tem um grupo aqui, temos uma boa participação hoje. Se eu consigo botar para vocês aqui na mensagem. Só para avisar, eu andei errando aí na inscrição das matérias aí, a gente estou tratando com a coordenação aí, a minha inserção nas matérias aí, posteriormente aí vai aparecer meu nome para a senhora e como fazer no curso. Não, beleza, talvez eu acho que até já está ok, porque eu vi que aumentou a quantidade de alunos ali. Acho que Quem está me ajudando a assistir as aulas são os colegas aí, até os colegas, eu agradeço a eles aí que eles estão colocando no nosso grupo aí do WhatsApp aí, os links para me assistir a aula aí. De coração, agradeço a todos aí. Certo. Agora vai se organizando essa semana agora. Pessoal, eu coloquei ali nas mensagens para vocês um link, tá? De um site chamado Mentimeter. Não sei se algum professor já trabalhou esse site com vocês. Lá, quando vocês entrarem, eu quero que vocês coloquem esse código que eu digitei logo abaixo ali, tá? Aí vai ter uma perguntinha, eu gostaria que vocês respondessem aquela pergunta ali. Se vocês conseguem acessar. Ó, quando vocês entrarem no site, né? O meu tá em português, talvez de vocês apareça em inglês, aí se não tiver para traduzir, tá? Mas daí vai perguntar aqui, ó, digite o código para participar de um Mente, tá? Aqui que vocês vão digitar o código.
Eu tô criando um cadastro aqui, então. Mas teoricamente não. Ah. A princípio não deveria pedir isso. Mas vamos ver, tente responder ele para mim. Tá, pessoal? Essa plataforma, tá? Ela permite a gente fazer algumas perguntas, assim, tá? No sentido de quiz, alguma coisa do tipo. E esse que eu criei para vocês hoje aí, especificamente, é o que a gente chama de nuvem de palavras, tá? Então, para quem já acessou ali, né? Eu estou pedindo para que vocês indiquem ali 3 palavras que vêm à mente de vocês quando a gente pensa em geometria. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Isso, Felipe, tá? Tu preenche, quando tu clicar ali, né? Tu vai colocar o código, deve vir a perguntinha. Isso. Aí só aguarda um pouquinho, tá? Só vou esperar os colegas responderem. Daí eu vou mostrar para vocês aqui, daí a gente vai continuar. Olha aí, pessoal, o que vocês estão respondendo está aparecendo aqui, tá? Ah, que legal, o pessoal vai inserindo e ele vai se transformando. Vai. À medida que as pessoas vão respondendo, ele vai alterando aqui. Ele é bem interessante, ele tem outras coisas, tem gráfico, tem várias coisinhas que dá para fazer. Mas para mim a nuvem de palavras é o mais interessante. E olha só, pessoal, tá? O jeito que ele está se configurando aqui, vocês estão notando que as palavras estão todas do mesmo tamanho, né? Isso quer dizer que não teve muita repetição. Que quando começa a repetir palavras, né? Aquela palavra que se repete mais vezes, ela vai ficando de um tamanho maior. Assim como aquela que não vai aparecendo muito, ela vai ficando menorzinha. Aqui vocês estão sendo bem criativos. Acho que a grande maioria conseguiu responder, né? Então, olha só, vocês falaram várias coisas aqui que realmente estão aí relacionadas à geometria, né? Então, a gente vê aqui, ó, muito forte a questão das figuras, né? Então, temos aqui tanto do ponto de vista, assim, genérico, né? Figuras, quanto algumas figuras específicas, né? Quadrado, triângulo, né? Vemos aqui, né, alguns conceitos que são anteriores aí às figuras, né? Que é o conceito de ângulo, conceito de reta, né? Temos aqui um conceito que é da geometria, mas não vai ser dessa geometria aqui, que é o conceito de volume, né? Vemos aqui de novo algo relacionado com as figuras aqui, que a gente pode pensar nas formas geométricas, né? Vemos um personagem aqui, né? Mas acho que esse talvez não é tanto assim da geometria, né? Mas é um personagem muito importante para outras áreas, né? Mas o pezinho dele assim não é tanto assim na geometria, mas é bastante aí no cálculo, nas funções.
E vemos aqui, pessoal, né, uma outra parte que tem a ver aqui com as dimensões, com a ideia das medidas, tamanhos, né, que nós temos bastante isso aí na geometria também, ó. Temos uma unidade de medida aqui, ó, o graus. Então, a geometria, ela vai remeter bastante a vários desses itens que vocês colocaram aqui, né. Então, a gente tem, dentro da geometria, temos, sim, as figuras, que eu acredito que é o que vocês mais se lembram, assim, de cara, né? O que vocês, talvez sejam os conceitos que vocês mais tenham lembranças, né, do ensino fundamental e que vocês acabam tendo mais familiaridade, que é o que a gente mais acompanha aí no cotidiano, tá? Mas ela vai além disso, né? Então, a gente tem as figuras, junto ali, traz essa parte de medidas, de medições, de cálculo, mas antes disso, a gente tem uma vasta construção, tá? Uma característica da geometria, especialmente aí da geometria plana, tá? É essa ênfase nessa construção matemática, que é uma construção aí do ponto de vista, que a gente fala assim, ela é muito pautada na argumentação. Eu não sei se o talvez o prof. Odair, né, em algum momento lá na disciplina dele, né, ele fez algum comentário com vocês sobre demonstração, sobre essas palavrinhas assim, demonstração, propriedade, teorema. Essas palavrinhas foram faladas para vocês aí em algum momento? Não? Acho que não, ainda não começou a dele, eu acho. Não, mas a do primeiro semestre, que o Odair trabalhou com vocês. Eu estou perguntando só para saber, assim, né? O que ponto que vocês já ouviram falar de alguma coisa, não ouviram? Não lembro, acho que não chegou a falar. Não? Tá. Então, assim, pessoal, tá? Eu vou comentar algumas coisas, assim, mais gerais, né? Como é a nossa primeira aula, assim, eu quero comentar umas coisas mais gerais, até para preparar vocês lá para o nosso material de estudo, tá? Como eu comentei com vocês ali, né? A nossa nuvem de palavras ali veio muito forte essa questão ali das figuras e das medidas, tá? Nós vamos chegar nesse ponto das figuras e das medidas, mas nós vamos chegar nele lá pelo nosso tópico 3, tá? Tópico 3, a partir dali para frente, assim, que ele vem muito forte nas figuras aí, nas medidas. Antes disso, pessoal, a gente vai retomar, né, do ponto de vista, assim, que talvez vocês viram algumas coisas no ensino fundamental e ensino médio, ou talvez vamos ver pela primeira vez aqui para muitos, né, porque a geometria, ela tem uma característica de muitas vezes ela não ser tão fortemente trabalhada, né, na educação básica. Então, a gente vai fazer uma construção dos conhecimentos geométricos, tá? Por quê? Antes da gente chegar nesses conceitos de figuras e tudo mais, né, a gente tem que partir de 3 elementos na geometria, tá? Que são elementos que a gente chama de elementos primitivos. A gente tem 3 elementos ali que são os primitivos, que é o que a gente chama de ponto, é o que a gente chama de reta, é o que a gente chama de plano, tá? Além dos conceitos primitivos, pessoal, dentro da construção, a gente está entrando assim, ó, só vou fazer um parênteses aqui, né? Nós estamos entrando em um mundo novo, tá? É como se a gente fosse agora entrar para fazer um jogo novo. Esse jogo, ele vai ter ali várias regras, tá? Então, a gente tem algumas regrinhas aqui iniciais. Essas regras iniciais, elas são baseadas aqui em um personagem histórico, tá? Muito famoso aí, que é chamado de Euclides, né? Por isso que essa geometria, que eu comentei com vocês, ela tem o nome maior dela, que é a geometria euclidiana. É homenagem a Euclides de Alexandria. Então, Euclides, ele tem um marco histórico, né, dentro da construção da matemática, porque ele foi o responsável, aí 300 anos antes de Cristo, por conseguir compilar muito do conhecimento matemático, especialmente, né, geométrico, que existia até então, né? Então, se a gente for olhar a construção da história da matemática, né, os conhecimentos geométricos aí, né, de antes de Cristo, eles eram muito pautados em questões de geometria, porque eles eram muito pautados em problemas com medições, né? Medições de terra, de observação do mundo como um todo, né? Então, lá na trigonometria, que o professor Maurício deve falar com vocês em algum momento ali, das distâncias inacessíveis, né? Então, eu não lembro o nome agora
do personagem histórico, né? Mas ele conseguiu, a partir da trigonometria, há muitos anos atrás, conseguiu determinar um valor muito aproximado ali para a distância entre o Sol e a Terra, né? Apenas com a matemática básica, sem ter os instrumentos tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Então, o Euclides, né? Então, ele tem um marco histórico aí muito grande, por ele ser o responsável, então, por conseguir compilar essas informações, esses conhecimentos, especialmente geométricos, em um livro chamado aí Os Elementos, tá? Então, quando a gente fala de geometria, é importante a gente falar desse personagem e desse livro aí que é Os Elementos. Esse livro é considerado, assim, um dos livros mais importantes dentro da geometria, né? Se especula até que ele é o segundo livro mais vendido ou mais publicado, né? Perdendo apenas aí para a Bíblia, né? Para a Bíblia do catolicismo. Então, nesse livro, pessoal, né? Ele é um livro organizado em 13, ele chamava de 13 volumes, né? Mas seria uma ideia de 13 capítulos. Ele tem traduções aí para diferentes idiomas, inclusive tem edição brasileira, tá? Então, tem uma edição brasileira. Obviamente, né, se a gente for pensar um livro que foi aí estruturado 300 anos antes de Cristo para hoje, né, mais de 2.000 anos depois, obviamente ele foi sendo atualizado, né, no decorrer desses 2.000 anos, né? Então a gente tem aí matemáticos contemporâneos, né, que foram aí melhorando, né, várias coisas naquele livro, foram confirmando, né, várias teorias e foram principalmente melhorando a linguagem, né? A gente se imagina que muitas coisas da forma que a gente apresenta hoje, da forma que a gente fala hoje, 300 anos antes de Cristo, era bem diferente, né? Especialmente a forma de se expressar. Então, Euclides aí é um marco muito forte na geometria, tá? Ele baseia, então, esse livro, né? O forte desse livro é conseguir apresentar os conhecimentos geométricos como uma teoria, né? Quando a gente entra numa teoria, seja ela teoria matemática ou qualquer outra área, né? A gente sempre vai ter bases que vão dar a fundamentação para aquela teoria, né? Que seriam os pilares daquela teoria. A partir disso, então, as coisas vão sendo ali construídas. Então, o que Euclides fez, né? Nesse livro dele, então, que ficou tão bem demarcado? Ele foi, a partir de 4 pilares, foi fazendo toda essa construção do conhecimento matemático. O que são esses 4 pilares, tá? Um deles, então, foi o que eu já comentei, que é essa ideia dos conceitos primitivos, tá? Que é o conceito de ponto, conceito de reta, conceito de plano, tá? A gente não tem uma definição matemática. Ponto é tal coisa, tá? Reta é tal coisa. A gente não tem uma definição para isso. A gente tem uma forma de representação, a gente tem uma ideia que a gente chama de uma ideia intuitiva, tá? Por exemplo, eu vou pegar o ponto, né? Que seria o mais simples. O ponto seria aquela marcação que eu faço com a caneta no papel, que eu faço com giz no quadro. Isso seria a ideia de um ponto, tá? Isso é ideia, representação, né? Gráfica é uma outra coisa. Reta, né? Eu não tenho um conceito matemático, reta é tal coisa, mas eu tenho uma ideia intuitiva que reta é uma linha, né? É algo que segue aí no sentido infinito, né? Então, é algo que só tem aí uma dimensão. Então, eu tenho algumas ideias, mas não tenho uma definição formal. E plano também segue o mesmo conceito, né? Plano seria uma ideia de uma folha de papel, né? Uma folha, alguma superfície, que nesse caso, né, vai passar a ter aí 2 dimensões, né? Então, assim, a gente tem esses 3 conceitos, que são os conceitos que ele chama de conceitos primitivos. Além desses conceitos, né, dentro lá da teoria, o Euclides conseguiu também trazer várias definições. Então, as definições, né, é outra base para toda a construção do conhecimento geométrico, né? Então, definição é aquilo que é definido de tal jeito e ponto, né? A gente não discute uma definição. Definição é isso e pronto, foi definido desta forma. A partir, né, desses 2 pilares, né, nós vamos ter ali um outro conceito que é uma palavra bem diferente, né? Por isso que eu perguntei se o professor Odair comentou alguma coisa sobre proposições, teoremas, que talvez ele tivesse comentado, mas aí a gente vai ter um outro termo que é bem diferente, que é o que a gente chama aí de postulado ou axioma, tá? Que vem, de certa forma, em complementação às definições, mas ela vem mais como uma característica com um caráter mais de uma propriedade, né, ou com uma forma de construção.
Então, a gente vai ter esses axiomas, tá? Que são a base da construção do conhecimento geométrico. Tanto é que se vocês colocarem geometria plana, forem fazer qualquer pesquisa, ela pode, inclusive, aparecer lá como geometria axiomática, tá? Esse termo axiomático vem dessas afirmações ali, que são chamadas de axiomas ou postulados. Essas afirmações também são consideradas afirmações verdadeiras, tá? É aquilo que a gente consegue fazer uma percepção, né, que aquilo é uma verdade. Vou dar um exemplo para vocês, né, de um dos primeiros axiomas que a gente tem, só para vocês terem uma ideia assim, do que eu estou falando. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui. Ué, acho que eu estou fazendo pelo lugar errado. Por exemplo, pessoal, tá? Um primeiro axioma que a gente vai ter, ele vai dizer assim, ó. Por dois pontos distintos, passa uma única reta, tá? Então, esse é um dos axiomas. Então, olha só. Se a gente for pensar assim, ó, um pontinho desses aqui, né? Esse conceito que eu falei para vocês, que a gente não tem uma definição para isso, mas a gente tem uma ideia. E um outro pontinho aqui, tá? Pensando nessa ideia de reta, né? A gente consegue traçar mais do que uma, passando aqui por esses dois pontos. Agora a gente vai testar o domínio da professora para fazer desenho aqui no computador. Vai ser difícil fazer esse desenho. Nós fazemos aqui, vamos aumentar esse pontinho aqui. Vocês conseguem imaginar mais do que essa reta passando aqui por esses pontos? Acredito que não, né? Então, olha só. Esse é só um exemplinho, né, de uma afirmação que é considerada ali um axioma, tá? Então, são pequenas afirmações que vão trazendo ali a estruturação desse conhecimento geométrico, tá? Então, eu já falei de três coisas, ó. Os conceitos primitivos, as definições, os axiomas, aí tem o quarto elemento, tá? Que é o que a gente chama aí de teorema, certo? Teorema na matemática também são afirmações, mas são afirmações que a gente vai dizer que eles podem ser demonstrados, tá? Então, são afirmações que trazem propriedades e elas podem ser demonstradas, tá? Então, a gente tem técnicas matemáticas para isso, tá? Então, esses resultados, essas propriedades, elas não caem do céu, a gente tem como demonstrar, tá? A gente tem recursos para isso. A gente tem basicamente, né, que a gente chama de demonstração direta, né? Que a gente consegue sair de uma afirmação e comprovar outra. E temos a demonstração indireta, que a gente faz uma negação daquilo que a gente quer demonstrar para chegar no que a gente chama de um absurdo, tá? Eu não vou, pessoal, enfatizar muito essa parte de demonstração, porque ela é uma parte, assim, bem pesada, ela é uma parte bem teórica, e a disciplina em si, ela já tem bastante coisa teórica, tá? Mas eu quero só que deixar claro para vocês essa diferenciação, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante, a gente saber que tem afirmações que são aceitas como verdade, que são os postulados, e tem outras, então, aí que requerem essa demonstração. Na geometria, vocês lá na educação básica, vocês viram dois teoremas, que são bem famosos. Quero ver se vocês lembram para mim o nome desses dois teoremas. Pitágoras? Esse é um. Qual que é o outro? É o nome esquisito do tiozinho, eu lembro qual é que era ele lá, mas não me lembro lá. Ó, então, dois teoremas, né, pessoal? Talvez para vocês nem fazia sentido, né? O que significava aquela palavra teorema, né? Eu imagino assim, se a gente for pensar, né, para criança lá no ensino fundamental, porque, por exemplo, o teorema de Tales, que o colega falou aqui, ele é visto lá no 8º ano, se eu não estou enganado, né? No máximo no 9º ano, mas eu acredito que é entre 8º e 9º. Então, esse é um teorema, tá? Ele é um resultado matemático, que nós vamos falar dele nas aulas aqui para frente, tá? Ele é um resultado matemático, então, né?
que a sua afirmação é uma afirmação que ela tem uma demonstração, tá? A gente tem técnicas matemáticas, então, que comprovam que aquele resultado é válido. O outro teorema bem famoso, tá? Que o professor Maurício vai falar dele muito com vocês, eu vou falar também, mas para mim eu vou deixar mais para ele, é o teorema de Pitágoras, né? Que é aquele teorema que a gente utiliza lá nos triângulos retângulos. Então, ele é um teorema, assim, que é bem falado, ele acaba tendo bastante aplicações, né? Tanto quando vocês utilizam só no triângulo retângulo, mas na trigonometria, depois na geometria espacial, ele aparece ali em N situações, né? Então, ele é um teorema aí com muitas aplicações, tá? Talvez é um dos resultados matemáticos relacionados à geometria que mais tem esse ênfase, né? No ensino fundamental. Então, eu trouxe esses dois aí só como exemplos, né? Porque são os dois que eles têm essa nomenclatura muito forte no ensino fundamental, né? Teorema de Tales, teorema de Pitágoras. Então, essa palavrinha teorema, ela significa, então, um resultado que tem uma demonstração, tá? A gente pode usar outros termos sinônimos, né? A gente pode chamar de propriedade. Se vocês pegarem algum material de estudo que falar a palavrinha corolário, tá? Também seria uma consequência de um teorema, mas também é no sentido de mesma estrutura de teorema. A gente tem o termo lema, tá? Então, o lema também é nesse sentido aí de algo que pode ser demonstrado, tá? Então, várias palavrinhas assim que fazem essa indicação, tá? Já definição vai ser sempre chamada de definição, no máximo conceito, e a outra que eu falei para vocês é que é chamada de axioma ou postulado, tá? Então, essas, digamos assim, é as 4 regras básicas do jogo, tá? Então, o jogo aí do Euclides, ele vai entrar com as definições, os conceitos primitivos, os axiomas e os teoremas, né? E com isso, então, ele estruturou com uma formalidade matemática que era possível na época, né? Então, ele conseguiu ali formalizar esses conhecimentos geométricos que existiam ali até então. Acho que a prof. Sandra chegou. Oi, Sandra. Então, pessoal, né? Lá no material, que nem eu falei para vocês, né? Eu faço essa explicação aí inicial, tá? Porque todo o restante do material eu vou destacar para vocês ali o que é um axioma, tá? E o que é um teorema, o que é essas afirmações, tá? Só voltando, então, a explicar que no teorema eu estou apresentando eles lá como propriedades, tá? Mas eu não vou me deter nessa ideia de ficar fazendo a demonstração, tá? Na geometria, pessoal, talvez é uma coisa que a gente possa fazer em conjunto. É importante também a gente pensar que a gente vai surgir aqui com um vocabulário totalmente novo para alguns, tá? Alguns, então, ali vão estranhar até algumas palavras que a gente fala quando a gente entra no mundo da geometria, né? Então, vocês viram ali pela nossa nuvem de palavras, né? Ali surgiu os termos mais comuns, né? O nome das figuras, as figuras, ângulo, né? Graus, eu acho que surgiu ali, né? Umas coisas mais gerais, mas a gente tem algumas palavras que são bem características da geometria, tá? Então, é interessante. Isso a gente pode também criar lá pelo Moodle, né? Talvez a gente até criar um glossário de geometria, né? Que nós vamos falar, por exemplo, termos aqui semelhantes, congruentes, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, né? Então, aí só citando alguns exemplos, né? Bem, assim, bem por cima. Então, a gente tem, assim, a gente está entrando aí nesse mundo novo, né? Que tem, então, essa estrutura que eu estou comentando aqui em linhas gerais com vocês, e tem, então, todo esse vocabulário, pessoal. E é importante, né, que a gente vá se acostumando com esse vocabulário, né? Eu sei que, às vezes, assim, parece que a professora é meio chata, que foi pegando no pé. Por exemplo, né, vou usar um exemplo, assim, que ele é bem corriqueiro na geometria, tá? Quando eu quero dizer, por exemplo, que 2 ângulos ou 2 segmentos, tá, têm a mesma medida, é errado eu falar, por exemplo, que eles são iguais, tá? O conceito de igual na matemática não é esse conceito que às vezes a gente traz aí do dia a dia. Para a gente dizer que algo tem a mesma medida que outro, tá? Um objeto geométrico tem a mesma medida que o outro, o termo correto para isso é a gente falar que eles são congruentes, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, enquanto a gente tem que ir tomando esses pequenos cuidados, assim, ó, desse mundo novo que a gente está entrando, tá? Então, esse é um primeiro que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né?
que a gente vai usar bastante esse termo aí congruente, para estar fazendo essa indicação aí de objetos com a mesma medida. E assim terão muitos outros, pessoal, né? Então, a gente vai começar ali no material, né, com essa parte histórica, que eu comentei um pouco aqui. Depois a gente vai começar, então, a trabalhar com esses objetos aí no plano, né? Porque o nosso objetivo é desenvolver coisas no plano. O primeiro objeto no plano é o ponto, né? Então, como a gente comentou, o ponto tem aquela representação, tá? E a gente também tem uma forma matemática de representar ele além daquela escrita, né, gráfica, tá? Por convenção, a notação para ponto, né? Para a gente dar nome para esse ponto, a gente usa letras do nosso alfabeto, tá? Por convenção, essas letras têm que ser letras maiúsculas, né? Então, se eu vou falar é um ponto A, então tem que ser um A maiúsculo, é um ponto B, tem que ser um B maiúsculo, e assim por diante, tá? A reta, eu tenho duas formas de me referir à reta, tá? Eu posso me referir à reta a partir dos pontos que definem ela, daí eu vou usar as letras maiúsculas e alguma anotaçãozinha, tá? Deixa eu voltar na minha reta maravilhosa que ficou aqui, né? Que tá assim, então, a minha reta que tá um pouquinho torta, né? Mas eu peço que vocês entendam, porque eu tô usando uma mesinha digitalizadora que às vezes é difícil da gente escrever, tá? Mas, por exemplo, aqui. Então, se eu dizer que esse aqui é o ponto A, ponto B, tá? Então, para a gente fazer referência ao ponto, é as letras. Se eu quero me referir à reta, eu tenho duas formas, tá? Eu posso usar as letras que estão ali, daí a gente indica assim, ó, a reta, ela é considerada infinita para os dois lados, tá? Então, é os pontos que estão ali e essa setinha com a indicação para os dois lados. Isso aqui é importante, pessoal, porque se a setinha estiver só para um lado, só para vocês terem uma ideia, tá? Tudo isso aqui tem lá no material, estou só fazendo um apanhado geral. Se a setinha estiver só para um lado, ela vai ser uma semi-reta. Se não tiver setinha, é um segmento de reta, tá? Então, só a gente já tem algumas diferenças. Ou uma outra forma de representar é por uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Então, eu posso dizer ali que aquela ali é a reta AB, mas eu posso falar também que ela é a reta R, tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, uma letrinha minúscula do nosso alfabeto. Também é permitido para a gente representar reta, tá? Aproveitando essa parte inicial, nós também temos uma forma de representar plano, tá? Plano, a representação dele lembra-se um pouquinho um paralelogramo, tá? Deixa eu melhorar esse meu desenho aqui. Então, quando vocês forem pegar o material para estudar esse final de semana, que eu sei que vocês já vão se dedicar, né? Aproveitar aí o 7 de setembro. Então, lá, uma das primeiras coisas que vai ter vai ser isso aqui, tá? O plano, então, costuma ser representado aqui por a ideia de um paralelogramo, tá? E para a gente diferenciar, o plano, ele é indicado por letras do alfabeto grego, tá? Então, alfa, beta, gama e assim por diante, tá? Então, isso aqui é um padrão, pessoal, né? Eu gosto de destacar isso, porque como vocês vão ser professores, né? Vocês são futuros professores, é importante que vocês compreendam, né? Essas escritas, essa forma de escrita, e vocês façam as coisas aí corretamente, né? Então, quando a gente começa uma disciplina nova, né? É uma disciplina que tem bastante característica própria dela ali, então é importante a gente saber certinho a forma de representar os objetos, certo a forma de se referir a esses objetos, né? E certa forma de fazer essa simbologia, né? Então, a gente tem muito símbolo, né? Matemática aí tem muito símbolo. Com certeza o prof. Odair deve ter comentado alguns com vocês, né, que cabia lá na disciplina de funções, né, especialmente a parte inicial, que vocês trabalharam conjuntos, né, ali provavelmente ele falou com vocês do pertence, não pertence, está contido, não está contido, né, então tudo isso ali são símbolos matemáticos, né, que a gente se utiliza para fazer representações. Então lá também vocês tinham um regramento, né, conjunto a gente indica com letra maiúscula, então vocês também tinham essas noções lá, tá? Aqui também, pessoal, tá? Essa linguagem ali de conjuntos, ela vai valer para essa relação entre esses objetos aqui, tá? Então, vou fazer já o link aqui para vocês, né?
Conjuntos, quando vocês relacionam um elemento com um conjunto, a gente usa o termo pertence e não pertence, certo? Quando eu relaciono um conjunto com outro conjunto, né, ou um subconjunto com um conjunto, a gente usa o contém ou está contido, né? Aí depende de quem vocês estão relacionando com quem, tá? Mas o que tem que ficar claro? O pertence é elemento, objeto, tá? O contido ou o contém ou está contido, ele é subconjunto com conjunto, tá? Então, no nosso exemplo aqui do ponto, da reta e do plano, o ponto é considerado o elemento mais básico. Então, o ponto a gente vai dizer que ele pertence, tá? Então, o ponto pertence à reta, o ponto pertence ao plano, o ponto pertence ao triângulo, o ponto pertence à circunferência, e assim por diante, tá? A reta, pessoal, tá? A reta, ela é um conjunto de pontos. Eu peguei 2 ali, o A e B, mas na verdade tem infinitos, tá? Então, ela já é um conjunto de pontos. Então, sendo assim, se eu vou relacionar ela com o plano, eu já vou dizer que ela está contida, tá? A reta está contida no plano. O plano contém a reta, tá? Então, ali já é uma relação entre esses elementos de conjuntos. Então, ali você já tinha uma simbologia, tá? A gente pode utilizar essa simbologia aqui. A simbologia da união, que vocês viram lá nos conjuntos, né? Quando a gente faz a união de 2 objetos. Da interseção, né? Que vocês viram também. Aqui só a diferença que não tem tanta aplicação, né? Mas a união e interseção pode aparecer. A gente vai ter depois um símbolo para indicar quando eu quero falar que retas são paralelas, tá? Então, a gente tem uma simbologia para isso, para indicar que elas são perpendiculares, né? A gente falou do teorema de Tales ali, o teorema de Tales. O teorema de Tales é um teorema das retas paralelas, então a gente tem uma forma de escrever isso que vai para além da nossa língua materna, né? A gente pode fazer um enunciado escrito, né, na língua portuguesa. Eu brinco com meus alunos do ensino médio, mas depois a gente pode passar isso para o matematiquês, né? A gente faz no português e faz no matematiquês. Aí no matematiquês a gente coloca todos esses símbolos, né? Então, é importante vocês se acostumarem com ele. Eu sei que no começo, assim, assusta talvez um pouco, né? Porque é bastante coisa, assim, para alguns aqui, talvez bastante coisa diferente, né? Mas é importante a gente ir se acostumando, tá? Então, tudo isso está lá estruturado, pessoal, no material, né? Então, tem essa parte histórica, tem essas primeiras definições, tem pontuado os primeiros axiomas, tá? Então, a gente tem ali, e está identificado como axioma, tá? Então, tem lá escrito, isso é um axioma, e vai ter algumas propriedades, tá? Na sequência, pessoal, então ali, depois dessa visão mais geral ali de reta, aí nós já vamos falar um pouquinho sobre segmento, tá? Vou aproveitar, já vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre isso. Aproveitar que eu fiz a escrita aqui, ó. Fiz a escrita da reta, só para vocês entenderem a diferença, ó. Que eu disse que quando a setinha tá só para um lado é uma semi-reta, tá? A semi-reta, ó, é algo que tem o início e não tem fim para um lado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Isso é uma semi-reta que passa por A e B, tá? Então, ela começa no A e ela vai para o B no sentido infinito. A setinha que indica isso, que ela é infinita, tá? Ou eu poderia ter assim também, ó. Começar, tá? Eu posso botar AB, é o sentido da setinha em relação ao A, tá? Então, isso aqui, essa escrita, essa simbologia aqui, ó, mesmo que não esteja nada escrito, tá? Isso aqui é o símbolo para indicar que vocês estão se referindo a uma semi-reta de origem B em direção a A, tá? Isso daqui é uma semi-reta que começa no A e vai em direção a B. E nós temos ainda, ó, uma notação bem parecida, o segmento, tá? Também aqui, ó, segmento A passa por B. O segmento é só o tracinho, tá? O que é a diferença aqui, pessoal? A reta e a semi-reta, ela tem essa ideia do infinito, tá? Seja para os dois lados, ou seja para um lado só. O segmento, ele é finito, tá? Ou seja, ele tem um ponto inicial, ele tem um ponto final. Então, o segmento, ele vai permitir a gente ter medidas, tá? Então, é aqui que começam as medidas. Então, quando a gente fala de uma figura geométrica, né? Vou pegar a figura mais simples ali, ou até esse aqui que está desenhado aqui, né? O paralelogramo. Então, cada ladinho do meu paralelogramo aqui seriam, então, segmentos, tá? É aqui que começa a ter medida. Mas antes da gente chegar aqui, nós vamos falar de segmento e vamos falar do conceito de ângulo, tá? Que o ângulo seria, se a gente fosse pensar em formas geométricas,
seria a forma geométrica e mais simples, tá? Que é quando a gente une duas semirretas aqui de mesma origem. Essa região delimitada aqui é o ângulo, tá? Bom que vocês vão falar disso aqui e vão falar lá com o professor Maurício, né? Então, o ângulo, ele tem unidades de medida, né? Então, ele também permite a gente fazer medições. Aqui, para nós, a unidade de medida vai ser o graus, tá? Vamos medir tudo em graus. Lá o professor Maurício, provavelmente ele vai começar a medida em graus, mas depois ele vai começar a medir também em pi radianos, né? Porque daí vocês vão mais para trigonometria, você já trabalha com essa outra medida, tá? Mas só para deixar claro, então, que nem eu falei para vocês, que a gente vai se cruzar, né? Em alguns momentos ali, coisas que eu vou falar, e ele vai falar lá também. Ou, às vezes tem coisas que eu vou aprofundar mais, ele vai só comentar, porque ele precisa só de uma partezinha, e vice-versa, tá? Tem coisas que eu vou comentar mais por cima, e ele vai se aprofundar mais. Aí aqui, pessoal, na sequência, tá? Tô dando uma visão geral, né? Vai ter essa definição ali de ângulos. Aí vamos relembrar tipos de ângulos, tá? Vou falar algumas palavrinhas para vocês aqui, não se assustem, tá? Não quero ninguém correndo ali, mas vamos falar primeiro, né, do ângulo reto, que é o ângulo aí de 90 graus. Vamos comentar do ângulo agudo, que é o ângulo menor do que 90, ângulo obtuso, ângulo maior do que 90, e algumas outras situações aí envolvendo esses ângulos, tá? Que eu vou deixar para vocês lá no material. E ali, ainda para finalizar essa primeira partezinha, a gente vai falar sobre posições relativas entre retas, tá? Que daí a gente começa a fazer relações entre os objetos ali da geometria, né? Então, só para a gente relembrar, na geometria, quando a gente tem duas retas, tá? A gente tem três situações possíveis para elas. Elas podem ser coincidentes, tá? Que seria a ideia de uma reta estar sobre a outra. Eu pensar aqui, ó. Tá? Seria a ideia de uma reta R. E aqui, congruente a uma reta S, tá? Elas podem ser paralelas, que é a ideia delas não terem ponto em comum, tá? RS, então, não tem ponto em comum. E elas podem ser, que a gente chama de concorrentes, tá? Que uma cruza com a outra. Elas têm aqui o ponto P em comum. Só para vocês já terem uma ideia aqui, ó. Então, para eu dizer que R é paralela a S, tá? Essas duas barrinhas. E nesse caso aqui, ó, eu vou dizer que R interseção S é o meu ponto P, tá? Nesse caso aqui, eu poderia dizer, ó, que R interseção S é vazio, tá? Ou seja, não tem ponto em comum. Seria um outro jeito de eu dizer que elas são paralelas, tá? Como eu disse, né? Vai voltar algumas escritas que vocês tinham lá dos conjuntos. Tô assustando vocês, pessoal? Vocês lembram alguma coisa dessas coisas que eu tô comentando assim por cima aqui, desses conceitos ou não? Estou lembrando, uma coisa que eu estava me vindo na cabeça agora, prof, são os cálculos que pega de a distância de um ponto a outro, que é feito de um... é maravilhoso de ver, porque é um tremendo de um cálculo, né, que tu faz ali numa fórmula. Uhum. Essa parte, assim, pessoal, né? Até foi bom tu comentar dessa questão de cálculo, né? Agora, na parte inicial, até vai ter umas continhas assim, mas vai ser um pouquinho menos, tá, pessoal? Então, assim, é até bom de destacar, assim, que a gente vai ter uma partezinha um pouquinho mais teórica, que nem eu falei para vocês, assim, né? É muito termo novo, é muita nomenclatura nova, né? Então, tem bastante parte teórica. Vai aparecer alguma continha ali nesse momento, mas mais relacionada com ângulos, tá? Então, tem algumas coisinhas ali com ângulos, mas mais contas, assim, depois vai ter um pouquinho também no Teorema de Tales ali, mas depois quando a gente entrar nas figuras, tá? Esse que tu destacou, Márcio, mais especificamente ali, a gente faz isso ali mais com a geometria analítica, essa ideia de distância. Talvez a fórmula que tu está pensando ali é uma fórmula mais da geometria analítica. A gente pode fazer distâncias aqui, mas aqui a gente faz muita coisa assim ou por semelhanças, ou pelo Teorema de Tales, ou algumas outras relações, né? Mas
no sentido mais de fórmula, de expressão, né? Isso é muito forte na geometria analítica. Que, se eu não me engano, acho que é semestre que vem, né? Que vocês têm. Eu não sei se é no terceiro ou no quarto semestre. Certo, pessoal? Então, assim, ó, eu quis dar uma visão geral, assim, do que vai ser essa primeira aula, tá? Eu sugiro, então, ali que vocês tentem fazer, que nem eu sugeri, né? Que vocês assistam o vídeo e tentem fazer os exercícios lá aos poucos, tá? Então, a gente tentei organizar, assim, uma quantidade menor de exercício, mas a gente não tem muito como estudar matemática sem fazer exercício, né? E como é uma parte teórica, então é importante, assim, vocês assistirem o vídeo, né? Dar uma lida no material para já ir tentar fazer as atividades, tá? Vocês vão ver que tem muita atividade, assim, que é de verdadeiro ou falso, né? Então, tem muita essa análise, como é uma parte mais teórica mesmo, assim, então tem bastante coisa de verdadeiro ou falso, tá? E as continhas iniciais que vão ter, vai ser continhas ali relacionadas com ângulos, tá? Então, assim, tem um pouquinho essa questão de medida, vai ter o conceito ali que eu não comentei, mas tem o conceito de bissetriz, tá? Tem um conceito do ângulos opostos pelo vértice, né? Para a gente relembrar esses conceitos ali mais gerais, tá? Eu queria ouvir vocês aqui um pouquinho. Acho que alguém tinha levantado a mão. Eu fui bater palma e errei aqui, pô. Ah, tá. Prof. Sandra, eu não sei se a prof... Eu acho que ela tinha caído a conexão dela. Oi, prof, boa noite. Boa noite. Tudo bom? O celular aqui, aí tá caindo frequentemente aqui, mas tô assistindo. Certo. Tu viu que eu já tô assustando eles? Sim, mas eu acho que eles querem cálculo, né? É. Mas essa parte vai ser meio a meio, pessoal. Mas eu garanto para vocês que vai ter muita conta para vocês resolverem ainda. Tá? Mas a parte do tópico 1 e 2 ali vai ter uma partezinha mais teórica. Acho que é isso, pessoal, né? Acho que a gente conseguiu conversar bastante, assim, dessa parte mais de organização da disciplina, né? Na próxima ali, né, já vamos ter esse estudo de vocês, aí com certeza, assim, né? A gente consegue ter uma troca maior aí sobre os conceitos, né? Que daí vocês já conseguem ter olhado o material, né? Ter estudado, né? Então, tentei fazendo aos poucos, né? Que nem eu comentei, assim, o primeiro vídeo ele tá um pouco mais longo, mas os outros são mais curtos, né? Então, acho que tá bem para vocês conseguirem se organizando ali, tá? E vamos aí anotando essas definições, pessoal, né? Então, assim, né, já dei a primeira para vocês ali que foi congruente, mas com certeza vão surgir outras palavras ali que, em um primeiro momento, talvez cause alguns estranhamentos, né? Mas nós vamos falar essas palavras repetidamente aí durante a disciplina, então acho que vocês vão acabar se acostumando com elas. Eu acho que a gente deixa, né, Sandra? Eu comentei aqui com eles, né, que a gente está sempre ali com um canal aberto, né, de dúvidas, né, para a gente utilizar, talvez esse semestre tentar utilizar mais o fórum de dúvidas, tá? Foi lá no comecinho da aula eu comentei isso com eles. A gente está disponível aí, pessoal, para as dúvidas de vocês. Já deixamos aí, Sandra, combinado, tá? As nossas aulas aqui a cada 15 dias, a gente deixou combinado para 7h30, que daí fica um horário melhor aqui para quem estava presente. Não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal, nesse primeiro momento. Não? A aula vai ficar disponibilizada para vocês, tá? Depois também, se vocês precisarem rever alguma coisa, assim, vocês podem acessar. E da minha parte é isso, pessoal. Eu agradeço a presença. Eu vou finalizar aqui a gravação. Boa noite, boa